porque você viu alguém seguindo até esse exato momento, mas Deus vai mudar isso hoje. Você vai saber do que se trata. Talvez nós criamos alguns padrões, algumas coisas que vão servir como argumentos e vai nos impedir de dar esse passo tão importante. Porque Deus, Ele veio através do seu Filho quebrando alguns padrões da religião. A religião ela foi adquirindo várias e várias bagagens que até há muito tempo algumas pessoas ainda o carregavam. Por exemplo, as questões doutrinárias, as questões argumentativas que talvez você se achava distante das coisas de Deus, porque as pessoas sempre queriam que você seguisse um padrão fora da própria doutrina bíblica. Porque existe a doutrina bíblica e a doutrina do homem. Existem lugares que eu sei que eu não vou subir. Altares que as pessoas não vão permitir, porque eu não estou seguindo o padrão da doutrina deles. Vocês conseguem entender? Mas o nosso Deus, Ele não veio debaixo de um princípio revolucionário, onde as coisas precisam ser mudadas e tem que ser do nosso jeito. O Evangelho, ele não vai se dobrar, e o nosso Deus não vai negociar princípios por causa de você ser tinhoso, de coisas que você não quer abrir mão. Se você continuar com essa guerra, você vai estar guerreando sozinho, porque Deus não vai medir forças com aquilo que você acha. O nosso Deus, Ele é o Pai da sabedoria, Ele é o dono do entendimento, Ele não vai se desgastar com isso. O princípio é para ser seguido, estabelecido sobre a vida de quem quer seguir. Porque quando alguém decide seguir, existe aparentemente um conjunto de regras, que na realidade a Bíblia define como mandamentos. Todos aqueles que seguem os meus mandamentos, gente, não tem noção do nível de honra que vai ser emitido sobre a sua vida. Agora, dentro dessa semana, eu tenho um pré-anúncio para algumas pessoas que aqui estavam no estudo, para que o entendimento de algumas pessoas fosse desatado sobre isso. Eu preciso dizer isso aqui para vocês. Deus sempre tem um projeto para dar forma e preencher o vazio. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Deus sempre tem um projeto para dar forma e preencher o vazio. Amém? O que Deus tem na nossa direção? É um preenchimento de um vazio. Existem pessoas que estão tão vazias das coisas de Deus e tão cheias de coisas entulhadas na sua alma. Os comportamentos e tantos princípios distorcidos e que precisam ser corrigidos. O pai que ama o seu filho, ele corrige. Da mesma forma que existem pessoas aqui que sinalizaram de alguma forma, veio na frente, se converteu, faz parte de um ministério, fez alguma sinalização pública, talvez até mesmo individual, que aceitou a Cristo e quer que a sua vida seja mudada. Quem que deseja realmente que a sua vida seja mudada? Então, irmão, deixa no controle de Deus. Para de querer fazer as coisas na força do seu braço, porque você vai se cansar. E, por final, você vai ter o título de frustrado. Quantas pessoas estão frustradas por causa da religião? Por causa de padrões tão distantes. Não existe nada além do que isso aqui. Não existe nenhum outro evangelho. Amém? Amém. Tem muita gente tonteada aí, por favor, gente. Por favor. Eu preciso cobrar vocês isso aqui. As pessoas às vezes, o pastor parece ser enérgico, mas eu preciso cobrar. Enquanto eu ver vidas, famílias, pessoas devastadas por vícios, por situações que elas podem resolver, eu não posso me calar diante disso. Amém? Vamos lá, olha só. Deus sempre tem um projeto para dar forma e preencher o vazio. Amém? Inicialmente a gente vai num texto básico. Abra no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, versículo 1.
fácil, né? Ficou fácil para todo mundo. Vamos lá. Podemos ler? Diz assim, ó. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse é o primeiro versículo. Frisa nele e deixa sua Bíblia aberta, a gente vai dar continuidade a todo o fator histórico. A terra era informe e vazia, e trevas sobre a face das profundezas. E o Espírito de Deus pairou sobre a superfície da água. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. E Deus separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. Assim houve tarde e manhã do primeiro dia. Amém? Ó, isso aqui é algo que poderia dar pano para manga, uma extensão de palavras, mas a gente vai dar continuidade, tá? Versículo 6 diz assim: Deus disse, haja um domo no meio da água, que ele separe água de água. E Deus fez o domo e separou a água acima do domo da água e debaixo do domo. Isso foi o que aconteceu. E Deus chamou o domo de céu. Assim houve tarde e manhã do dia segundo. Deus disse que a água debaixo do céu seja reunida em um lugar e que a terra seca apareça. Assim aconteceu. Deus chamou a terra seca de terra, e a reunião de águas ele chamou de mares. E Deus viu que isso era bom. Deus disse que a terra produza relva, plantas que produzem sementes e árvores frutíferas, cada uma produzindo seu próprio tipo de fruto, com sementes sobre a terra. E assim aconteceu. A terra produziu relva, plantas, cada um produziu seu próprio tipo de semente, e árvores que produzem o próprio tipo de fruto com semente. E Deus viu que isso era bom. Assim houve tarde da manhã do dia terceiro. E Deus disse, haja luzes no domo do céu, para separar o dia da noite, e que eles sirvam de sinais para estações, dias e anos, e que eles sejam luzes no domo do céu, para dar luz à terra. Assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia, e a luz menor para governar a noite. E as estrelas, Deus as colocou no domo do céu para darem luz à terra, para governarem o dia e a noite, e para separarem a luz das trevas. Deus viu que isso era bom. Assim houve tarde e manhã no quarto dia. Deus disse que água se enxemeie com os enxames de criaturas vivas, e que os pássaros voem acima da terra, no amplo domo do céu. Deus criou as grandes criaturas marinhas e todo ser vivo que rasteja, de forma que a água se enxameou com todos os tipos e com todos os tipos de aves aladas. E Deus viu que isso era bom. Versículo 22. Então Deus abençoou, dizendo, sejam férteis, multipliquem-se, encham a água dos mares, e as aves se multipliquem sobre a terra. Assim houve tarde e manhã do quinto dia. Versículo 24. E disse Deus, que a terra produza todo tipo de criatura viva, todas as espécies de gados, animais rastejantes e animais selvagens. Assim aconteceu. Deus fez todas as espécies de animais selvagens, todas as espécies de gado e todas as espécies de animais que rastejam sobre o solo. E Deus viu que isso era bom. Versículo 26. Então Deus disse, façamos a humanidade a nossa imagem e a nossa semelhança, e que eles governem sobre os peixes no mar, as aves no ar e os animais sobre toda a terra, e sobre todas as criaturas que rastejam sobre a terra. Portanto, Deus criou a humanidade à sua imagem. A imagem de Deus ele os criou. Criou macho e fêmea. Criou. Tem alguma outra característica ali do macho e fêmea? Amém? Continuidade, versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e dominem. Governem sobre os peixes no mar, as aves no ar e todas as criaturas vivas que rastejam sobre a terra. Então Deus disse, vejam, em toda a terra eu dou a vocês como alimento toda planta que produz semente e todo tipo de fruto com semente, e todo animal selvagem, ave do ar e criatura que rasteja sobre a terra, em que há uma alma vivente, eu dou como alimento todas as espécies de plantas.
Assim aconteceu. Deus viu que tudo que ele fez, isso era de fato muito bom. Assim houve tarde e manhã e o sexto dia. Até aqui. O que eu preciso despertar? Talvez alguns de vocês se perguntem, será que a humanidade é boa? Sim ou não? Oi? Isso vai gerar dúvida, vai gerar divergências de entendimento. Porque às vezes a gente fica tão noticiado com algumas catástrofes que a gente chega a ponto de duvidar. Mas a própria palavra, ela diz que tudo que Deus criou é o quê? Bom. No sexto dia, no dia específico em que ele cria o homem, ele libera uma redundância. E viu Deus que era muito bom. Mas o inimigo das nossas almas, não contente com a criação, com a projeção de Deus, o objetivo dele é contaminar a gente. Ou seja, dentro de um contexto espiritual, eu entendo que tudo que Deus fez é bom. Mas existem pessoas, a própria humanidade se permite agir com níveis de malignidade. Uma pessoa só é provada com aquilo que está em seu coração. E o que está no coração do homem? Homicídio, malandragem, adultério, imoralidade sexual e tantas outras coisas que contaminam. Por isso, hoje, de forma específica, se existe um altar a ser limpo, esse altar é seu coração. Algumas coisas vão precisar ser desconstruídas. Talvez até aquilo que você achava que era correto. A sua religião. Porque é a religião que está fazendo separação entre muitos homens e o próprio Deus. Precisamos despertar para esse tempo e entender e entrarmos nessa imersão. Algumas pessoas nunca vão saber o sentido. Existem pessoas que vão fazer teologia, vão se especializar em tantos estudos e contextos humanos, mas não vai entender o processo do início de tudo. Eu pedi para que vocês frisassem no primeiro versículo, que diz o quê? Que diz o quê, igreja? No hebraico está assim, ó, Bereshit bara Elohim. No princípio criou, ponto. Os céus e a terra, ponto. Ó, quando é que no entendimento mesmo que seja básico, que você conheça de Deus, Deus vai criar um algo sem forma e vazio. Aquela situação era o estado que ela se encontrava. Porque nesse intervalo existe uma lacuna. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Daí, ninguém aqui, nenhum de nós, nenhum teólogo tem noção do espaço de acontecimentos. Mas houve um mapeamento de uma ação muito plena, que é a ação do Espírito Santo. É o mesmo que está batendo no seu coração e te convencendo de ter uma vida transformada. Mesmo que você, nesse exato momento, se encontra sem forma e vazio. Mas assim como lá na terra, no momento que foi encontrado, como? O que aconteceu? E o Espírito de Deus sobre... Você não entende que há uma necessidade do seu choro. Porque quem tem desespero de mudança de vida precisa se denunciar, se rasgar. E nosso Deus, Ele não rejeita de maneira nenhuma um coração aquebrantado. Mas para os fortes, a única coisa que o Espírito vai encontrar vai ser resistência. Porque você tem vergonha de chorar diante dos homens. Aqui tudo estava submerso. E o Espírito de Deus, o primeiro processo de batismo é aqui, gente. Talvez eu possa ir sobre algumas questões que geram dúvida em algumas pessoas. Eu vou fazer uma pergunta básica. Quem aqui já foi a algum museu? Já viu algum animal, ossada de algum animal pré-histórico? Dá exemplo de um animal pré-histórico aí. Dinossauro, não é? É o do George, não é isso? Dinossauro. Cara, existe uma evidência que existiu. É inegável quando encontramos aquilo. Mas a gente sabe que faz parte de um período jurássico. Um
um tempo que antecede muito o nosso tempo, e houve destruição naquele tempo. O único que tinha plena liberdade de visitar esses ambientes era o próprio inimigo. O querubim ungido para proteger, que na realidade nós conhecemos como Ben-Shahar, no hebraico, que muitos chamam de diabo, Satanás. Na realidade o nome, Helial Ben-Shahar, o filho da honra, mas que desonrou o pai e mudou a sua identidade. É conhecido agora como o quê? Diabo, o pai da mentira, o enganador, o contaminador, aquele que teve a capacidade de arrastar 1/3 dos anjos. Amém? Agora, o que a gente precisa entender? Esse foi o primeiro batismo. Deus precisou até usar ele para imergir todas essas situações, a queda dele. A gente precisa entender os sentidos de tudo aquilo que Cristo fala. O próprio Yeshua, para quem não sabe, talvez algumas pessoas ficam em dúvida, significa Jesus em hebraico. Nome, não existe transliteração para nome, mas de forma tendenciosa fizeram isso. Juan, nos Estados Unidos ele vai ser chamado de quê? Juan, não vai mudar. Por quê? Uma forma tendenciosa o nome de Jesus foi mudado. Por quê? Por causa da visão religiosa. A oposição contra Israel, a visão romanizada fez com que isso entrasse. E essa bagagem veio até há pouco tempo. E essa revelação hoje é descortinada na nossa direção. Se talvez a gente fosse falar para os mais antigos, Yeshua, o que eles iam falar? Exu, entidade do espiritismo, da macumba, da curimba, são tantas outras coisas que vinham entrar na sua mente, mas chegou a luz do entendimento para desatar, abrir o seu entendimento, e você precisa enxergar agora as coisas espirituais de forma diferente. Amém? Quantos estão entendendo? Por favor, se foque em mim, gente, se foque aqui nessa palavra. Eu preciso mais dar atenção. Agora, se alguém perguntar a vocês, qual é a primeira referência de batismo? Oi? Qual é? Bereshit bara Elohim, quando Deus criou os céus e a terra, e veio o quê? Águas que cobriram aquilo que foi morto. E o Espírito sondou e um decreto foi liberado. O decreto de Deus foi esse aqui, ó: haja luz. E houve luz. E daí se define tempo. O primeiro dia foi criado. Porque há uma grande necessidade de todos que andam em trevas ver a verdadeira luz. Hoje, o maior simbolismo e a verdadeira luz é Yeshua, o Filho de Deus. Quando tu enxerga Ele, quando você denuncia a sua necessidade, mesmo que você esteja em trevas, essa luz vai raiar na sua direção. A sua vida não vai ser mais a mesma. A gente vai ler, primeiro capítulo de João diz o quê? Oi? No princípio, o verbo e todas as coisas foram, e nada do que foi feito sem ele se fez. Existe a extrema necessidade, tudo foi declarado no plural. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ou seja, havia a unidade entre o Pai, o Filho e a sondagem do Espírito. Você não está entendendo a necessidade de você denunciar: Senhor, eu preciso do Senhor. Aquele aquebrantamento, aquela vontade de chorar, aquele arrepio que você sente, isso não são questões emocionais, gente, são questões plenamente espirituais, gerando convencimento. Por isso que todas as blasfêmias serão perdoadas, menos contra o Espírito de Deus, porque Ele é que convence o homem do juízo e do pecado. Por isso, não enrijeça o seu coração, abra o seu entendimento. Agora, olha só, dando continuidade na história, eu não vou me agarrar aqui porque o nosso tempo é curto. Hoje é dia de ceia. Segundo processo de batismo que a gente vai perceber, foi na época que a terra estava toda corrompida. Deus, no meio de uma geração, vê um homem fiel, justo, seu nome é Noé. E Deus faz um pacto: filho, tu está com 500 anos. Vou te dar um tempo de 100 anos para que você construa uma arca.
Coloca toda a sua família. E detalhe, alguns animais precisam entrar também dentro da arca. Um planejamento para o futuro. Essas coisas precisam crescer. Quando passam aproximadamente 150 dias, aquela arca, o que a gente precisa entender? Foram quantos dias que choveram? 40 dias e 40 noites, ininterrupta. Até aquele exato momento não chovia sobre a terra. Quando a gente leu ali o finalzinho do capítulo 1 de Gênesis, se a gente ficar atento, a gente vai perceber que não era, os animais não serviam de alimento. Ninguém comia carne de animal. E o próprio animal não comia o outro animal. Finalzinho que você vai entender que os animais se alimentavam de quê? De vegetais, de frutas. Não é à toa que Isaías já nos dá um pré-anúncio do tempo da volta de Jesus, que o leão comerá palha novamente. O estado do projeto inicial vai ser trago de volta somente para quem agora se denunciar. Senhor, existe um desespero na minha alma. Existe um desespero no meu espírito pela sua presença. Eu não simplesmente posso pregar uma religião, você ser liberto de algumas coisas. A vida não se baseia nisso, gente. A vida não se baseia também somente na salvação. A gente já precisa ser preparado para aquilo que vai vir. Salvação, o que a própria Bíblia diz? Não vem de vós, é dom de Deus. Se você se inclina para Cristo, você vai ter o direito, desde que siga o princípio. Não é de qualquer forma. Você pode colocar o seu do seu lado? Não é de qualquer forma. Chega que o segundo batismo, esse cara, quando ele atraca a sua arca no Monte Ararat, ele faz um sacrifício específico. Aquele sacrifício é tão agradável a Deus que fala que aquilo subiu como um cheiro suave em suas narinas. Qual foi o primeiro comando que Deus liberou a Noé? Filho, multiplique, enche toda a terra. Porque aquilo foi tão gracioso ao coração do nosso Deus que ele falou assim: eu quero mais disso. Você está entendendo que quando você se converte, você adora o Senhor debaixo de uma essência direcionada pelo Espírito? O maior desejo de Deus é que isso se multiplique, que não se limite somente a você. Noé poderia, deixa isso hoje meus filhos, não precisam me dar neto não, a gente vai viver aqui a plenitude de tudo. Senhor, eu quero fazer um negócio com o Senhor. Libera a vida eterna para a gente. A gente vai viver aqui eternamente, não precisa. A expansão. Agora, você está com uma responsabilidade que você precisa expandir a adoração. Mas é através da sua vida, através do seu testemunho, de tudo aquilo que você precisa fazer na direção de Deus. O primeiro batismo foi onde, pessoal? Hein? Bereshit bara Elohim. Segundo batismo? No dilúvio. Terceiro batismo? É do próprio Jesus. Agora algo que a gente precisa despertar, como essas coisas são tão conectadas. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Não é? Quando Noé está na arca, ele precisa usar um animal específico que simboliza diretamente o Espírito de Deus. O que ele libera? Uma bomba. Ela vai a primeira vez. O que acontece? Ela volta, não trazendo nada. Porque o estado que ela encontrou é um estado de putrefação. Corpos, nenhum lugar para repousar, era corpos boiando ainda. A água baixou um pouquinho. Quando ele libera a segunda vez, ela vem com uma notícia diferente. O que ela traz com ela? Um ramo de oliveira em seu bico. O que nós precisamos entender? Oliveira aponta para a unção. Ou seja, existe agora uma responsabilidade sobre um lugar que vai receber essa unção. Esse lugar é você, a pessoa que precisa receber essa unção e entender. Porque a pomba foi liberada. Inicialmente, assim como o Espírito aconteceu com muitas pessoas aqui, fez a sondagem, não encontrou repouso, para onde ele volta? Para o lugar de conforto, assim como é a arca. Quando o Espírito Santo está sondando, tocando o coração, tentando conduzir algumas pessoas ao arrependimento, e elas estão enrijecidas, estão como no mesmo estado pós-dilúvio.
corpos boiando, mau cheiro, carnalidade purinha, em nenhum lugar para se repousar. Talvez foi assim na primeira vez, mas o Espírito Santo está te sondando mais uma vez. E tudo que ele espera é para encontrar repouso e o desejo de uma unção. Ele traz o galinho, o ramo de oliveira. Aquilo testificou em Noé. Não, ele encontrou um lugar com vida. E liberou novamente. O que acontece? Ele encontrou um lugar para fazer morada. Da mesma forma como o planeta Terra foi criado para ser a nossa morada, você também foi criado para ser a morada do Espírito de Deus. O próprio Deus precisa habitar dentro de você. Ó, existem coisas muito conectadas que às vezes passam despercebido. Se a gente for fazer, a terra é 70% de água e 30% de quê? Terra, correto? O corpo humano é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque tu vieste do pó e do pó tu tornarás, só por causa do pecado. Por quê? De forma diferente de todos os seres foram criados através de decreto. Algo que nós precisamos despertar. Nunca